Olá! Relacionamentos, direitos, perdas, são temas que mexem muito com a gente, né? Mas o que acontece quando uma relação de anos acaba com a morte de alguém e a lei diz que você pode ficar sem direito a absolutamente nada? Hoje a gente vai desvendar a diferença, que é bem complexa, entre união estável e concubinato, e entender como isso define quem recebe ou não a pensão por morte. Parece uma pergunta bem dura, não é mesmo? Mas juridicamente falando, a resposta pode surpreender muita gente. Vamos explorar exatamente o porquê de uma relação longa que parece uma família para todo mundo poder, no fim das contas, não gerar nenhum direito previdenciário. E ó, antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido que nos ajuda demais. Já deixa o seu like, começa a seguir o nosso canal e compartilha este conteúdo. Assim, a gente consegue ajudar mais pessoas a entenderem os seus direitos. Este aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai começar pela base da lei, depois vamos entrar num caso prático para ilustrar bem a situação, entender a diferença crucial entre os tipos de união, ver o que os tribunais decidiram e, no finalzinho, descobrir uma exceção muito importante. Bom, para começar, uma coisa precisa ficar bem clara. Para a lei, nem toda união é a mesma coisa. Embora a Constituição proteja a família, o tipo de relacionamento que se tem é o que define os direitos. E essa distinção tem consequências gigantescas, principalmente quando o assunto é pensão. Para a gente saber o que a lei não protege, primeiro a gente precisa entender o que ela protege, certo? Então vamos ver o que a legislação brasileira considera como uma união estável, que é aquela relação que, assim como o casamento, recebe a proteção do Estado. Tá aí a definição clássica. União estável é bem mais do que só morar junto. É uma relação que se apresenta para todo mundo como uma família, de forma estável e com aquela intenção real de ser uma família. É um verdadeiro projeto de vida a dois. E, para não deixar nenhuma dúvida, a lei bota os pingos nos is com requisitos bem claros. A relação tem que ser pública, nada de ser escondida, tem que ser duradoura e contínua. E o mais importante aqui para a nossa análise de hoje, os parceiros não podem ter nenhum impedimento para casar e a união deve ser exclusiva. Guardem bem esses dois últimos pontos, eles são cruciais. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Para a gente entender como esses conceitos funcionam na vida real, vamos analisar um caso hipotético, mas que, olha, acontece bastante por aí. Vamos conhecer o João. Ele é casado no papel com a Francisca. Eles têm uma família constituída, com filhos, tudo dentro do que a lei define como casamento. Em paralelo a isso, a gente tem a Regina. Durante 5 longos anos, ela e o João viveram como um casal em outra cidade. A relação deles era pública, contínua e tinha toda a aparência de uma família. O detalhe aqui é que nenhuma das duas mulheres sabia da existência da outra. E é aqui que o drama se instala. João falece. Francisca, a esposa legal, obviamente vai atrás dos seus direitos. Só que a Regina, que viveu uma relação de 5 anos com ele, também vai e solicita a pensão por morte, acreditando que a relação dela era, sim, uma união estável. E aí, quem tem razão? A resposta para essa pergunta da Regina está na diferença fundamental entre dois termos jurídicos. Afinal, a relação deles era mesmo uma união estável, com todos os direitos que ela acarreta, ou era outra coisa? Então a questão central é exatamente esta. Com base naqueles requisitos que a gente acabou de ver, essa segunda relação que aconteceu ao mesmo tempo que o casamento pode ser legalmente reconhecida como uma união estável. A resposta é um sonoro não. E a razão está justamente naqueles requisitos que estavam faltando. A união estável exige exclusividade e que os parceiros não tenham impedimentos para casar. Como João já era casado, ele estava legalmente impedido de formar outra união. Por isso, a relação com a Regina se enquadra em outra categoria, o concubinato, que, como a gente pode ver aí, não gera direitos previdenciários. A lei é bem direta. O Código Civil, lá no artigo 1727, define o concubinato exatamente assim: uma relação não eventual entre pessoas que estão impedidas de se casar. É o caso certinho do João e da Regina. Pois é uma distinção legal que parece técnica, mas que afeta a vida de muitas famílias no Brasil. Por isso mesmo, se esta nossa análise está ajudando a esclarecer o tema, considere compartilhá-la. Levar informação de qualidade para mais gente é a melhor forma de apoiar nosso trabalho e permitir que o canal continue crescendo. Certo, já vimos a lei e um caso prático. Mas e aí? Como é que os tribunais superiores do Brasil interpretam isso?
A palavra final vem do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E a palavra final é, assim, taxativa. O STF, no julgamento do tema 526, foi claríssimo. É inconstitucional reconhecer direito à pensão por morte para a pessoa numa relação de concubinato. O motivo? O concubinato não é equiparado ao casamento nem à união estável para fins de proteção do Estado. Fim de papo. E essa decisão não veio do nada, não. Ela se baseia em pilares do direito de família brasileiro. O princípio da monogamia, que impede o reconhecimento de múltiplos casamentos ou uniões ao mesmo tempo, os deveres de fidelidade e lealdade que nascem do casamento e a necessidade de proteger a segurança jurídica, para que as regras sobre família sejam claras para todo mundo. Mas como quase tudo no direito tem um porém, aqui também tem uma exceção. Existe um cenário em que uma pessoa casada pode sim formar uma união estável com outra pessoa. Vamos ver que detalhe é esse que muda completamente o jogo. A chave é a separação de fato. Se a pessoa casada no papel já não vive mais como um casal com um cônjuge, se a vida em comum acabou, mesmo sem ter o divórcio oficial no papel, aquele impedimento para formar uma nova união simplesmente desaparece. A lei reconhece que a realidade da vida familiar mudou. Então, para a gente amarrar tudo, a conclusão é essa. O sistema jurídico brasileiro não protege uniões simultâneas. No caso do João, da Francisca e da Regina, vivendo relações paralelas ao mesmo tempo, não há direito para Regina. A situação mudaria da água para o vinho se João já estivesse separado de fato da Francisca antes de começar a vida com a Regina. Nesse cenário, a relação com a Regina poderia sim ser reconhecida como união estável, garantindo o direito à pensão. A simultaneidade é o que impede o direito. E a gente termina com uma provocação para reflexão. A sociedade muda, os arranjos familiares se diversificam cada vez mais. Diante disso, fica a questão no ar. O princípio da monogamia, que é tão central nessas decisões, ainda deveria ser o critério absoluto para definir quem tem ou não direitos familiares? É uma pergunta bem complexa e sem resposta fácil. E com isso, a gente chega ao fim. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou desta análise, siga o Direito Cast no Spotify para não perder nossos próximos áudios. E não se esqueça de deixar o seu like, é um gesto simples que faz uma enorme diferença para a gente. Para mais conteúdo como este, é só nos encontrar como Direito Cast no YouTube e no TikTok. Até a próxima!